Você está no canal de Dicas e Vídeos Profissionais do Beto Camp aqui no YouTube. Nós falamos de desenvolvimento humano, gestão de pessoas, RH estratégico, tudo aquilo que agrega a sua vida pessoal e profissional. Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas que têm a característica de liderança ou já estão em algum cargo de gestão e liderança, mas que possuem comportamento de assistentes. O que eu quero dizer? São pessoas que têm esse dom, essa característica, esse talento para liderar pessoas, para solucionar casos rapidamente, para encontrar caminhos e alternativas que conduzem aí a empresa ao sucesso, à lucratividade, à produtividade. Porém, ela tem dentro do cotidiano comportamentos muito associados ao de um assistente, de um analista, de um auxiliar. Ou seja, ela assume a responsabilidade. Essa pessoa ela assume aquilo que ela tem como cargo, mas na prática ela continua fazendo atividades sem delegar, continua fazendo atividades que são relevantes aos outros profissionais. Aí você pode me perguntar, mas Beto, e qual é o problema de o líder ser participativo? Problema nenhum. Só que o líder tem a função de conduzir, de inspirar, de orientar, de coordenar, de supervisionar e gerenciar os processos de uma forma macro, para que isso aconteça e os resultados apareçam. À medida que você assume esse cargo ou é postulante a um cargo de gestão pelas suas aptidões e você se dedica a fazer as tarefas anteriores, você pode gerar aí um subentendimento de que você não tem aptidões para o cargo, aquilo que foi almejado, que você tem a característica e na prática não consegue executar. É claro que aí detende a empresa, por exemplo, nos contratar para que a gente possa fazer um treinamento, possamos nos desenvolver, gerar ali uma rotina de desenvolvimento de liderança, fazer uma palestra focada, ou quiçá até uma mentoria associada a esse tipo de visão de gestão. Por outro lado, se a empresa não consegue ter essa visão e acaba não contratando um serviço para fazer isso, esse profissional pode assumir um cargo e começar a cometer erros, retrabalhos. E aí há empresas que não vão lá e não conversam, não convidam o RH estratégico, por exemplo, para fazer uma ação de desenvolvimento, para poder entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Eles simplesmente mandam embora. Eu já vi cenários, por exemplo, de você tirar uma peça que estava fluindo muito bem dentro de um ambiente profissional, numa área, e ser colocado em outra, simplesmente porque se identificou uma situação, ou porque já tinha muito tempo de casa, ou porque é amigo de A ou B, e era colocado em cargo que essa pessoa não foi preparada para isso, não tinha, às vezes, tantas aptidões para isso, poderiam até ser desenvolvidas, mas não foi preparada para isso, e simplesmente eram colocadas. E o que acontecia com o tempo? Naturalmente, essa pessoa não conseguia corresponder àquilo que era esperado, e a pessoa era demitida, e outra pessoa colocada no lugar no mesmo formato e na mesma condição. Aqueles que ainda têm a visão de dedicar-se, de doar-se a aprender, conseguem desenvolver e até a médio e longo prazo se tornar um bom gestor. Mas e aqueles que não conseguem? Então o mesmo cenário cabe nesse formato para pessoas que têm na sua natureza continuar com hábitos de assistente, de funcionário. Quando você chega num grau de liderança dentro da empresa, gostando ou não, algumas posturas são necessárias. Você passa a lidar, por exemplo, com informações relevantes da empresa, com dados relevantes da empresa que nem sempre são pertinentes a chegar a conhecimento do funcionário. Às vezes o CEO da empresa não quer que você transmita esse tipo de informação ao funcionário. E como é que você lida com isso? Como é que você trabalha com isso? Muitas vezes dentro do ambiente de colegas que você tenha, de amigos dentro da empresa, que não há isso. Aí é uma coisa que eu já discordo de alguns gestores, ou até mesmo de colegas de RH que pensam que, por exemplo, o gerente não pode ser amigo do funcionário. Tal. Eu acho que isso não é problema nenhum. O problema está no comportamento e não o fato de ser amigo. Pode haver essa relação desde que não haja mistura de dados, desde que ambas as partes não misturem isso. Por exemplo, você pega um líder que almoça, faz happy hour, ou é vizinho de alguém que está numa área do call center, por exemplo, e essa pessoa está insatisfeita, aí ela começa a reclamar para você. Isso, de certa forma, contamina.
Isso faz com que você comece a ter uma visão diferenciada da área que você está e você comece a agir igualmente àquela pessoa. Muitas vezes, por exemplo, você pega um estagiário. O estagiário às vezes tem passagens muito rápidas dentro da empresa e infelizmente, aí a gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso, essas passagens nem sempre são positivas porque a gestão não conduz da maneira correta, ou a empresa não conduz da maneira correta. E aí esse estagiário, por um acaso, se torna amigo de um líder, e aí esse líder começa a ouvir reclamações do estagiário e começa a se colocar no lugar dele e ficar insatisfeito com aquilo que acontece dentro da empresa. Então, ou seja, há uma necessidade sim do líder ter alguns cuidados. Não há nenhum problema de almoçar, de se relacionar com os colegas de trabalho. Isso deve acontecer, isso é integração. Mas deve-se haver alguns cuidados, porque algumas informações que às vezes o colega quer que você transmita, você não pode fazer mais. É diferente quando você estava, por exemplo, num cargo de auxiliar, estava como assistente, esse tipo de informação ela fica relevante àquele formato. Então, muito de tudo isso trata-se da postura, de avaliar, de comentar e ter alguém que conduza um RH estratégico que faça essa gestão de pessoas. Mas quando não tem, é muito importante que os profissionais entendam que alguns cargos exigem postura diferenciada e exigem também não o abandono, mas o direcionamento, delegar tarefas para as outras áreas. Se você é líder, é muito importante, ou a empresa está tentando te trazer para essa liderança, te trazer para esse cargo administrativo que você vai ter muito mais responsabilidades e também vai passar a fazer uma gestão diferente e passa a comandar um departamento, por exemplo, é necessário que você entenda que algumas coisas você precisa modificar. Algumas coisas na sua postura, algumas coisas nas suas escolhas, alguma coisa no seu comportamento profissional e passe a oferecer um conteúdo mais amplo. Por exemplo, há gestores, por exemplo, que não criam relatórios, que não criam gráficos, que não criam estatísticas gerenciais. E às vezes isso às vezes não, muitas vezes isso é relevante para a empresa. O CEO não me pediu, o dono da empresa não me pediu. Importa, faça e mostre. Isso já é uma atitude diferenciada. Eu não vou fazer porque os outros funcionários nunca fizeram. Pensamento incorreto. Você deve seguir a sua postura e entender que hoje, estando num formato de liderança, num formato de gestão, você não pode se comportar como assistente, como auxiliar, como analista. E, ponto relevante, e isso não estou desmerecendo os cargos de auxiliar, de estagiário, de assistente, de analista, de forma nenhuma. Eu estou apenas explicando a diferença de comportamentos, qualidade de serviço, descrição de cargos. Aliás, outro ponto importantíssimo também, né? As pautas vão surgindo aqui. A descrição de cargo ajuda muito nisso. Ajuda muito a empresa a entender que esse cargo precisa agir dessa forma, esse outro cargo precisa agir dessa outra forma. E há empresas que ignoram a descrição de cargos. Há funcionários, gestores que ignoram a descrição de cargos. Isso é muito relevante, não interessa se você tem 10 funcionários ou se você tem 5.000 funcionários, precisa se haver. Porque aí o funcionário sabe o que ele tem que fazer. Ele já tem que saber isso pela natureza dele e pelo gestor explicando. Isso já é uma falha se isso não acontece. Agora, se há uma descrição de cargos, isso fica mais consolidado. E aí não tem desculpa. É esse caminho que você deve seguir. É isso que você deve fazer hoje, por exemplo, quando você está trabalhando numa gestão, quando você está trabalhando como analista, como encarregado, como um líder diário ou como um estagiário. Entendem a conexão e a importância disso tudo? Eu espero ter ajudado. Sou o Beto Camp, estamos, além daqui do YouTube, estamos no Instagram, @beto.camp, @camp Gestão de Pessoas, no Facebook, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas, o mesmo vale para o LinkedIn, ou pelo site www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Você empresário, você empreendedor, você empresária, contrate nosso trabalho, contrate nosso serviço, consultoria, assessoria com consultoria, endomarketing, desenvolvimento de lideranças, palestras motivacionais, palestras de vendas, de atendimento ao cliente, treinamentos, enfim, muito conteúdo para vocês. Vem conhecer nosso trabalho. Forte abraço e até o próximo vídeo.